Muito bom dia para você, telespectador do programa Saúde em Evidência, e hoje nós vamos conversar com o psicólogo e terapeuta integrativo André Aires e vamos conversar sobre esse tipo de abordagem. Será que você já ouviu falar em PICS, Práticas Integrativas Complementares? Se sim, continua com a gente para aprofundar esse conhecimento. Se não, senta e fica bem atento que o programa hoje está imperdível. Olá, muito bom dia, que bom que você está conosco nesse sábado para tantas informações que a gente vai entregar a você sobre saúde. E sabe aquele tema que a gente falou na semana passada das PICs, Práticas Integrativas Complementares? Para este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o psicólogo André Aires. André, muito bom dia, seja muito bem-vindo. É uma honra para nós recebê-lo aqui na nossa casa. Sinta-se em casa. Muito obrigado, Catarina. Queria agradecer a você, queria agradecer a audiência que está aqui conosco e para mim é um prazer enorme, sabe? Desde 2010 que eu entrei nesse mundo da Pix e desde então eu ainda continuo apaixonado. Sobre essa paixão é que a gente quer conversar. Semana passada a gente recebeu aqui a profissional, terapeuta ocupacional Cristiane Damaso, e eu fiz uma pergunta a ela sobre o Pix e ela bateu a bola para você, disse que a autoridade no assunto é você. Vamos começar explicando a você que está em casa o que são as Pix. Pode ficar à vontade. É interessante porque quando a gente fala práticas integrativas, a gente está falando em plural, né? São muitos métodos terapêuticos, né? Desde a acupuntura, meditação, yoga, o reiki, são muitas, mas o que elas têm em comum, né? São abordagens terapêuticas, mas que elas têm uma finalidade um tanto diferente do que a gente encontra na medicina convencional e a forma como ela atua também é diferente. Como assim? Quando a gente fala de diferente em termos de objetivo, é que além de ter a ideia de... Porque quando a gente pensa em medicina convencional, a gente pensa muito em erradicação do mal-estar, a erradicação da doença. Né? Embora também, obviamente, a gente quer ter uma busca de uma remissão dos sintomas, ou no mínimo um alívio dos sintomas num tratamento, que as PICs também têm esse caráter de tratamento, mas elas vão além no sentido de elas trazem a promoção da saúde, ou seja, é um bem-estar que é mais do que uma ausência de mal-estar, é um bem-estar que está atrelado a uma paz de espírito, uma clareza mental, uma vitalidade maior, uma conexão maior com o que a gente sente, com o que está ao nosso redor. Então, existe um caráter muito mais profundo nesse tratamento e também que ele olha o indivíduo num caráter mais integrativo. Como assim? A gente olha tanto a parte física, psicológica e muitas vezes espiritual, porque a gente vê aquele ser apenas como um sistema, mas com tudo que se manifesta ali. A gente não quer, não, vou segmentar e vou tratar aqui só essa cabeça, não vou tratar só esse pé. Não, a gente entende que tudo funciona de forma sistêmica, então por isso a gente atua nas PICs com esse olhar mais amplo. Né? E isso permite que a gente consiga não apenas querer corrigir ou tratar um transtorno, uma doença ou um sintoma, a gente quer promover aquela pessoa realmente um bem-estar mais amplo. Então as PICs elas já estão no nosso sistema de saúde na verdade, elas já eram conhecidas como terapias alternativas há muitas décadas atrás, né? Mas nas últimas décadas, as últimas 2 décadas, ele começou a ganhar muito mais espaço, né? O Ministério da Saúde criou as diretrizes e a política de saúde voltada para as PICs desde 2007, que foi que o Conselho Nacional de Saúde começou a gerar documentos e diretrizes, inclusive para ser aplicado no próprio sistema de saúde público. Né? Então você vai ver as PICs nos hospitais, nos PSFs e muitos profissionais de saúde, tanto na área pública quanto privada, eles aplicam PICs também porque eles entendem como uma ferramenta que consegue ir muito mais além do que a gente conseguia ir antes sem elas. Né? E isso também vale tanto para os profissionais como pessoas que querem praticar e cultivar esse tipo de técnica para promover diversas coisas, mas no final das contas é a saúde como um todo, saúde no sentido de vitalidade, no sentido de bem-estar, no sentido de se sentir mais vivo. E é isso que no final das contas a gente busca com as PICs. Então elas estão sendo disseminadas e ganhando muito mais legitimidade nessas últimas décadas. Existem muitas, milhares de produções acadêmicas no mundo em relação a isso. A Organização Mundial da Saúde já recomenda e sancionou as PICs há muito tempo, né, como uma prática importante para a promoção da saúde de uma forma geral. Então, cada vez mais elas ganham esse espaço e eram coisas que já existiam na nossa sociedade e agora conseguiram criar um espaço específico com essa nomenclatura, práticas integrativas em saúde.
Vocês aí de casa, não sei se vocês perceberam, mas ele está bem aqui na minha frente e o olho dele brilha. Você é muito apaixonado pelo que você faz. Sim, com Né? certeza. Dá para perceber isso na forma como você se expressa, na sua comunicação verbal e não verbal. Em que momento você se apaixonou pelas Pix e como foi esse encontro na tua carreira como psicólogo? Na verdade, comecei a aprender as Pix antes de me tornar psicólogo, fazer a faculdade. Já né? é paixão antiga. Já é paixão antiga. Olha, eu acho que comecei as Pix, então foi em 2010, né? Foi numa época que um pouco antes disso eu estava sentindo assim um aumento da minha sensibilidade, né? Como que eu quero falar isso? Em relação à energia mesmo. Eu senti que a minha percepção de mundo estava se ampliando, eu queria compreender o que estava acontecendo, eu queria também poder regular isso. Né? Quem sabe, quem passa por esse tipo de experiência, sabe que às vezes pode ser um pouco desconfortável. E aí um amigo meu chamou e disse, cara, inclusive ele também é psicólogo, ele também trabalha com Pix lá em Recife, Eric. Disse, cara, eu conheci um tal de reiki, vamos experimentar essa coisa de reiki? Ele disse, vamos, bora, eu experimentei, fiquei apaixonado, né? Só que aí eu não parei mais, né? Eu fui fazendo reiki, os diversos níveis, virei professor, aí depois comecei a conhecer o shiatsu, aí foi a acupuntura, meditação, qigong. Então uma coisa foi encadeando a outra, né? E por quê, né? Não é só a questão da técnica. O que me encanta e que eu acho que na verdade, o grande diferencial são os princípios, os valores e as perspectivas que elas trazem. Porque apesar desse termo ser novo, e algumas ficções serem relativamente recentes, a maior parte delas, né, tem uma origem oriental, tem uma origem ancestral, inclusive algumas milenares, né, como você vai ver no yoga, meditação, acupuntura. E o paradigma que sustenta essas ideias, ela é muito mais amplo do que as ideias que a gente cultiva aqui na nossa sociedade. Isso dá uma forma de possibilidade de a gente experimentar a vida de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais aberta, de uma forma muito mais curiosa, muito mais atenta. Então, estar equilibrado é muito mais fácil, muito mais acessível, porque a gente começa a desconstruir ideias que nos adoecem, para começar a aprender perspectivas que nos possibilitam viver a vida com mais flexibilidade, com mais presença, com mais alegria. Então, as técnicas, na verdade, elas servem a esse propósito. Especialmente as Pix que têm uma origem oriental. Vou especificar mais o Reiki, a Yoga, a meditação, a acupuntura. Elas servem a esse propósito. Então, quando você mergulha, você não aprende pelo aspecto técnico. Eu quero fazer isso aqui para ter algum bem-estar. Você compreende uma forma de pensar diferente. E essa forma de pensar diferente, que está totalmente associada à técnica, é que permite que a gente faça transformações muito mais amplas. Porque, na verdade, o adoecimento implica, muitas vezes, por exemplo, o sintoma da angústia, da ansiedade. Algo em nós nos inquieta. Algo nos inquieta, muitas vezes, porque alguma modificação precisa ser feita. Talvez o nosso estilo de vida já não comporte uma vida saudável, ou não comporte nossos anseios, a nossa alegria, e por isso tira a nossa paz. Porque tudo que incomoda nos move. Né? Então, em vez de a gente simplesmente pensar, eu quero erradicar aquilo, eu quero olhar com atenção aquilo que está se mobilizando dentro de mim para fazer a transformação necessária, para a gente nos colocar em novos níveis, para a gente poder atender nas suas necessidades, que às vezes a gente nem consegue compreender como é que elas funcionam. E as Pix nos dão base para isso. Porque elas dão base para a gente poder observar o que está acontecendo conosco. E, obviamente, se eu estou atento ao que está acontecendo comigo, se eu estou lúcido, eu consigo também compreender e enxergar o que está ao meu redor, ao paciente que está na minha frente, e eu vejo com muito mais precisão, com muito mais profundidade, assim como eu também consigo experimentar as coisas da vida de forma muito mais apurada, de forma muito mais aberta. A gente vive num mundo que as pessoas vivem de forma muito automática. Né? Isso vai trazendo também uma tristeza, um adoecimento, uma angústia. E as Pix nos dão a possibilidade de estarmos sentindo literalmente mais vivos. Né? E é isso que encanta. E é isso também que promove a saúde. Então é muito mais do que eu vou evitar adoecer ou eu quero simplesmente remover um bem-estar. Só que é curioso porque o efeito delas costuma ser muito rápido. Né? Especialmente, qual é geralmente a sensação dos pacientes que experimentam, os praticantes que experimentam Pix? Paz. Uma paz que é diferente, por exemplo, de um efeito sedativo. Vamos supor, eu tomo Rivotril, eu fico mais calmo, fico mais sedado, mas não necessariamente eu estou em paz, não necessariamente eu estou me sentindo bem, talvez eu não esteja sofrendo tanto. Mas quando eu falo paz, é quando você realmente se sente que está presente, que você está fluindo, que você está conectado. Então, de fato, é uma coisa que você atinge de forma rápida. Pode ser acupuntura, pode ser na yoga, na meditação. Então, esse efeito rápido também encanta as pessoas. Né? A gente regula o sistema e a paz se manifesta como um estado natural.
quando você fala nessa brevidade de o paciente ele já experimentar esse estado, você mensura em quantidade de sessões ou numa primeira sessão a pessoa já pode ali ter, dependendo de como ela esteja, como precise regular, o tanto que precisa regular aquele sistema. Numa primeira sessão a pessoa já pode ali sair com esse sentimento. Isso. Quando eu falo imediata, é literalmente a primeira sessão. Em geral, sim. Por quê? Não, na verdade, na minha experiência foram todas, né? Todas na primeira sessão, se a pessoa se conectou com aquilo, porque às vezes tem pessoas que, com qualquer outro método, não se conectam. Sim. Então teve gente que eu já apliquei reiki e elas não sentiram nada. Foram raros os casos, mas acontece. Por causa da crença? Não, porque não depende da crença, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu não acredito nem desacredito. Eu vou aplicar em você e vai fazer efeito. Agora, se você não quer que aquilo surta efeito, se você não está fechada para aquilo, aí de fato não tem como aquilo fazer uma operação. Mas se você está aberto, então não depende muito da crença. Mas, obviamente, você tem que estar aberto para poder experimentar. Isso é necessário. Né? Por que acontece? Por que é necessário dessa forma? Porque as PIGs, basicamente, elas regulam o nosso sistema. É como literalmente, vamos supor que você tem um sistema operacional, o Windows está dando pau lá no Windows e você faz uma atualização do Windows e aí meio que ele pede para reiniciar o sistema. Então é por isso que geralmente o pessoal sente tanto uma paz como sono. O pessoal aí dá uma vontade de dormir e tal, e vai dormir quando acorda até mais disposto, com mais alegria. Por quê? Porque ele reorganiza. Né? Toda essa reorganização fisiológica, mental, já é a atuação da própria prática, da própria técnica. Então isso eu digo também em relação à acupuntura, meditação, yoga. Então se você pega, claro que cada uma tem sua particularidade. A acupuntura tem um caráter físico bem mais rápido de fazer efeito, né? Porque ela está literalmente metendo ali na sua pele. E é mais focada literalmente em lidar com o adoecimento, mas ela restaura o equilíbrio. Já coisas como a meditação, o reiki, o yoga, que tem um caráter um pouco mais espiritual, é uma coisa que também você cultiva. Então, por exemplo, se eu medito, eu me sinto paz, certo? Ok, já pelo menos eu não estou me sentindo mais com aquele mal-estar, me sinto mais equilibrado. Mas isso é pouco, a gente pode ir muito mais do que aquilo. Esse nível de profundidade, de clareza, de paz, de vitalidade, ele pode se aprofundar, ele pode se expandir à medida que a gente investe naquilo, a gente vai cultivando aquilo. Do mesmo jeito que coisas que a gente vai fazendo vão desgastando a nossa saúde, há coisas que a gente faz que vão aumentando nesse potencial da gente poder ter mais energia para se movimentar, para a gente ter mais ânimo, mais desejo pelas coisas, da gente estar mais aberto para se conectar e inclusive para lidar com as dificuldades da vida. Inclusive também isso ajuda a aliviar o sofrimento, porque a sensação é meio que dissolver aquele mal-estar, né? Quando a gente sente uma emoção desconfortável, é como se fosse um aperto, uma espécie de contração, ou então um estreitamento mental. Geralmente as PIGs que trabalham nesse aspecto mais mental, elas ampliam, então meio que você sente que sua energia fica mais leve. Esse estado de relaxamento acaba sendo rápido e a gente vê na primeira sessão. Sobre essa capacidade de você poder viver melhor e viver mais, a gente vai continuar falando daqui a pouquinho no próximo bloco. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados.
O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem. Qualidade que faz diferença na sua saúde. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. E nós estamos de volta aqui com o André Aires falando sobre as PICs, mas antes de retornarmos ao assunto, eu quero agradecer aos nossos apoiadores. Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Memorial Imagem e Lojas LW. André, a teoria eu fiquei encantada, o modo de você falar, a sua tratativa com as PICs é algo muito zeloso e você faz com que a gente perceba, e certamente você que está aí em casa percebeu também, e desejou se submeter a alguma prática integrativa. Na prática, no dia a dia, como é que as PICs funcionam? Para quem está em casa, para que fique bem claro isso, como é que a gente pode ajudar as pessoas que estão em casa no dia a dia pensando em PICs? Eu vou fazer um recorte, por exemplo, das práticas meditativas, né? Sim. Porque, por exemplo, ela pode tanto ser utilizada por um profissional de saúde, um terapeuta, um facilitador, como também a pessoa pode cultivar aquilo, que na verdade eu acho que a melhor ideia é aquela de que o paciente ele possa ter a autonomia, ou praticante, de aprender como é que funciona e se desenvolver sozinho, praticando, enquanto vai assim, cultivando os efeitos daquela prática em si, né? Então vamos pegar a prática meditativa como exemplo. Na clínica, acontece muito de pessoas chegarem muito inquietas, agitadas, às vezes até mesmo teve crise de pânico, pessoas que chegaram lá tremendo, com uma sensação de mal-estar muito intensa, como também pacientes, pessoas que aprenderam certas práticas e estavam em casa sozinhas, e elas aplicarem a técnica e conseguirem, em alguns minutos, se sentirem bem, né? Os sintomas começarem a serem aliviados, depois sumirem e a pessoa voltar a estar com lucidez, tranquila, equilibrada a partir dessas práticas. Como é que isso funciona, né? Claro que cada caso é um caso, então a prática vai operar de acordo também com a necessidade, da característica de cada pessoa. Mas o que acontece é que muitas vezes o sistema da gente está meio que em uma espécie de colapso, né? Então a pessoa, por exemplo, está sem conseguir dormir e ela está acometida por uma emoção muito intensa que ela não consegue identificar aquilo, por que está acontecendo aquilo com ela, aquilo foi acumulando ao longo de um tempo, então ela acaba às vezes perdendo o sono, começa a ficar muito mais irritada, sente uma agitação enorme, eu pergunto, o que está acontecendo? Ela, não sei. Então, com a prática meditativa, a gente consegue conduzir os estados mentais dela, né, através de uma regulação fisiológica e mental, e ela vai podendo rebaixar seu nível de consciência, ela vai começando a se conectar com o que ela de fato está sentindo, ela vai começando, através da respiração e de certos aspectos da nossa fisiologia, fazer com que aquela intensidade comece a diminuir, aí obviamente a clareza mental também começa a surgir, ela começa a acessar aquela emoção que estava inconsciente para ela e ela começa a compreender de onde vem, começa a poder dar a possibilidade de acolher e se abrir, e aí o sistema começa a reorganizar-se novamente, e aí vem o alívio, e aí vem novamente a paz, né? Tipo de compreender o que é que está acontecendo, começar a restaurar a sua respiração para um modo que é muito mais harmônico para o corpo, que geralmente é um aspecto mais profundo e mais leve, e aí a pessoa começa a ter clareza do que está acontecendo com ela. E aí volta para um estado de estar não presa na sua própria mente, mas novamente estar harmonizada com sua vida, né? E isso é uma coisa muito preciosa, porque às vezes as pessoas podem passar dias ou anos aprisionados em determinados estados mentais, né? E medicamentos muitas vezes eles vão ajudar a sustentar, né, para que os sintomas não se agravem, ou que ela possa ter uma vida funcional, mas não vão conseguir, por exemplo, fazer com que certos aspectos dela que estão pedindo por uma atenção sejam elaborados e que ela pode restaurar
para outros estados mentais mais saudáveis. E as práticas meditativas, elas possibilitam isso. Estou falando das práticas meditativas, mas também outras PICs que podem ajudar nesse aspecto. A acupuntura, yoga, o reiki, por exemplo, que é o que tem mais familiaridade. Então, esse é um exemplo que a gente pode utilizar, ou até mesmo no dia a dia. Estou no banco, estou irritado, eu começo a observar técnicas de respiração e já começo a voltar. Opa, peraí, como é que eu vou lidar com isso de uma maneira mais clara, mais calma, mais eficiente? Então a gente preza por isso, não simplesmente por acalmar, não é como a gente ficasse abestalhado, como algumas pessoas pensam. Pelo contrário, é uma calma que nos permite que a nossa racionalidade e a nossa percepção da realidade seja muito mais clara e muito mais precisa. E aí, por isso, a gente acaba sendo mais eficiente em lidar com o dia a dia, por conta dessa clareza mental que essas práticas proporcionam. Desenvolve aí um domínio próprio. Isso. Porque às vezes a gente quer ter um domínio próprio e não consegue lidar com nossas emoções, com nossos pensamentos, a mente fica muito acelerada, isso é uma coisa muito corriqueira hoje, então a gente quer e não consegue. Então, as ferramentas as PICs funcionam como uma ferramenta para conseguir conduzir nossos estados mentais e, por isso, conduzir a nós mesmos e, como consequência, a nossa própria vida. Perfeito. André, você teria algum caso de sucesso de algum paciente seu que, através da ferramenta de alguma PICs, teve uma transformação profunda de vida? Sim. E eu me lembrei, na verdade, de um grupo que estava trocando essas experiências. Era de um grupo de um restaurante eram funcionários de um restaurante aqui na cidade, e eles relatavam que estavam tendo dificuldades no convívio, né? Porque é um ritmo muito intenso, um depende do outro, e uma pequena falha pode acabar trazendo uma dificuldade para outros, gerando tensões. E eles começaram a falar, nós sentimos que o ambiente ficou muito mais leve, as nossas relações, a gente conseguiu também se sentir muito mais eficientes e competentes no que a gente estava fazendo. A gente começou a sentir, e aí isso é um nível mais individual, alguns relatando, né, desse trabalho em grupo, que eu estou conseguindo dormir melhor, que eu estou muito mais em paz, eu estou mais feliz, e as coisas que me acometiam, que eu ficava tremendo, que eu não conseguia nem lidar com coisa básica do dia a dia, que algumas pessoas, né, relatavam, que se paralisavam diante de situação de estresse, começou a viver com mais naturalidade, lidar com dificuldades com muito mais naturalidade. E isso em torno de um mês e meio, eles já tinham sentido essa diferença, eram encontros semanais, né? Alguns já relatavam no segundo encontro já uma mudança, puxa, melhora na minha qualidade do sono, nas minhas relações, e outros começaram a ver que a própria dinâmica relacional deles se modificaram. Então eu acho isso muito precioso, né? Porque quando a gente se modifica, a gente consegue ter domínio sobre nossas emoções, nossos estados mentais. Aliás, eu não prefiro dizer domínio, não há gestão adequada desses estados. A gente impacta o nosso ambiente de forma muito mais positiva. E isso vai transformando relações, isso vai transformando atividades de trabalho. Isso tem uma coisa que meio que tem um efeito dominó. E isso é uma das coisas que eu acho mais apaixonantes nas PICs. Essa possibilidade de recursos simples, baseado não numa tecnologia sofisticada que depende de instrumentos, mas na nossa própria fisiologia, a gente conseguir manejar e trazer tantos efeitos terapêuticos para a nossa vivência. No consultório, essas práticas elas acontecem em grupo, pelo que eu entendi, e você atende também grupos. Individual e coletivo. Individual e coletivo. E aí no consultório, você atende como psicólogo também. Isso. E aí na anamnese você entende que tal PICs seria uma abordagem eficiente para aquele paciente. E aí você conversa com o paciente sobre algumas PICs e aí entram num consenso e começa aí, a partir daí, usar também as PICs como uma ferramenta na conduta terapêutica. Acontece muito. Eu utilizo as práticas meditativas com muita frequência, na verdade. Muitas vezes eu não necessariamente digo, vamos praticar tal coisa. Ela está tendo alguma dificuldade ou passando por algum mal-estar que ela gostaria de ter uma solução mais rápido, porque fica difícil a gente conseguir aprofundar certos aspectos da psicoterapia se a pessoa está num sofrimento muito intenso, dada outras questões que estão afetando ela de forma muito aguda. Então, eu pergunto, que tal a gente fazer uma experiência? Você topa? Então, eu pedi para você fechar os olhos, né? Cruzar os braços e vou conduzindo, né? E aí você topa a gente fazer essa experiência? Topa. Então, aí, através disso, a pessoa já vai experimentando aquilo. Então, ela não necessariamente pensou, aquilo é meditação. Né? Porque até para fazer a meditação que a gente conhece, né, de sentar, ficar ali um tempo, para muitas pessoas pode ser muito desagradável.
Então eu fui construindo assim caminhos para que as preliminares, digamos assim, para uma pessoa que já está realmente acometida por um mal-estar, né? Para que, se ela quiser aprender meditação, a gente vai trabalhando isso para quando ela sentar, ser uma coisa agradável. Para muitas pessoas, estar parado é desagradável, porque é muita inquietação interna. Então, a gente vai trabalhando isso para diminuir essas inquietações, esse mal-estar, para estar numa condição de meditar de forma muito mais plena. Então, depende. Tem gente que já chega lá, eu estou bem, André, só que eu quero me aprofundar mais nisso aqui, eu quero praticar meditação para isso. Ou então, puxa, André, eu quero porque eu vivo com a minha cabeça a mil e eu não consigo fazer nada direito. Então, depois que eu comecei a praticar essas práticas aqui com você, eu senti que minha vida ficou mais leve. Eu fiquei mais atento. Teve gente que disse, puxa, eu consegui ter um desempenho muito melhor no vestibular. Muito obrigado por isso. Minha relação com minha esposa melhorou muito, porque agora eu não vivo tão irritado e mal-humorado. Eu consigo conversar, entender o que está acontecendo e conduzir isso para um bom caminho. Então a pessoa consegue viver, ter condições de fazer aquilo que ela quer, mas ela não conseguia. Seja na psicoterapia, seja em outras coisas. Tem gente que utiliza na psicoterapia práticas meditativas. Outras pessoas me buscam pela mentoria particular mesmo em meditação. E quando a gente fazia atividades em grupos, tinha muitos relatos similares também. Vamos supor que um dos nossos telespectadores ele já faça psicoterapia com algum psicólogo, com outro profissional. Mas depois dessa entrevista, tem aí surgido o desejo, a curiosidade de conhecer, por exemplo, uma das PICs, conhecer meditação, de praticar meditação. Ainda que ele faça psicoterapia com outro profissional, ele pode fazer alguma prática integrativa com você? Sim, sim. Isso é uma coisa, inclusive, algo muito comum, que já aconteceu comigo. A pessoa já faz psicoterapia, às vezes ela também está acompanhada por um psiquiatra, mas ela sentia a necessidade de algo além, porque ela sentia que algumas coisas, ela precisava de um retorno mais imediato, em termos de alívio de sintoma, não conseguia, e queria experimentar a meditação. Então aconteceu isso várias vezes, aconteceu também com reiki, com meditação. Então a gente foi fazendo esse trabalho e ela conseguiu até se desenvolver mais rápido na psicoterapia que ela fazia com outro profissional, ela conseguiu caminhar mais rápido, porque estabiliza mais rapidamente e permite com que a pessoa possa então aprofundar certos temas, certas experiências psicoterapêuticas, porque ela já não vai estar naquela crise que ela estava antes. Entendi. Sobre esses e outros assuntos a gente vai continuar conversando daqui a pouquinho no próximo bloco. Eu espero você. Bem-vindo a Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa.
você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Estamos de volta para mais um bloco e eu quero começar agradecendo aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Memorial Imagem e Lojas LW. André, quando a gente pensa nas práticas integrativas, como elas podem ser adaptadas para cada realidade de um paciente, cada necessidade de um paciente? Isso é uma pergunta muito importante, né? Porque não existe nenhum tratamento que seja universal e sirva para todo mundo. Então, vamos supor, a acupuntura. Tem gente que pode ter muito medo de agulha ou talvez até uma sensibilidade exacerbada na epiderme que isso acaba inviabilizando o tratamento. Isso é uma coisa que é importante ser salientado, né? Algumas pessoas que talvez estejam em algum estado de aflição que práticas meditativas não vai ser interessante, vai ser para ela difícil ou até mesmo desagradável. Então, talvez não tenha essa viabilidade. Então, é muito importante a gente entender não só a estrutura do paciente, no sentido de como é que ele é, mas também do que ele está passando. Porque até mesmo preferências, pequenas preferências ou pequenas aversões ou aversões maiores, já podem, assim, definir se aquilo vai funcionar ou não. Porque como é que eu vou conseguir me acalmar ou me equilibrar com alguma coisa que eu não esteja aberto ou que aquilo seja muito desagradável para mim? Talvez, como eu falei da acupuntura, mas, por exemplo, se uma pessoa numa crise muito intensa ou que ela está num processo de negação muito intenso, ela talvez não vai querer acessar certos sentimentos dela através de uma prática de condução mental ou de, por exemplo, de respiração. Talvez ela não esteja preparada para aquilo naquele momento. Então, pessoas diferentes vão ter reações diferentes, vão ter necessidades diferentes. E aí, não só nas terapias integrativas, mas como qualquer área da saúde, a gente tem que estar muito atento, né, com um olhar de cuidado ao que é que melhor funciona para aquela pessoa. Não só para o que funciona como um todo, mas também em um determinado momento, ou pelo menos em um determinado modo. Então, isso é coisa que a gente vai investigando, vai conhecendo, para adaptar aquilo que funciona melhor para cada paciente. Perfeito. Fazendo um recorte agora com a meditação. Dentro de meditação, o que é que você ensina e quais são os benefícios que a pessoa tem a partir da prática da meditação? Joia. Existe o mindfulness, né, que é uma forma de você pegar algumas técnicas meditativas e você aplicar num contexto mais clínico, por exemplo, para lidar com alguns transtornos, algumas dificuldades emocionais, enfim. E aí a pessoa consegue logo ter um alívio do sintoma, né, consegue se reequilibrar rápido, ela consegue ter clareza, ela consegue reorganizar o pensamento dela e ela começa a ter aquela sensação de bem-estar. A meditação como uma prática que se cultiva, especialmente a meditação focada na respiração, porque existem muitas técnicas de meditação. A meditação é um termo muito genérico e que cada técnica também pode ter propósitos diferentes, né? Métodos diferentes, formas diferentes de atuar, técnicas diferentes e também propósitos diferentes. Mas a meditação, especialmente com foco na respiração, ela pode ser utilizada para uma transformação pessoal. Em que sentido? Né? De a pessoa conseguir gerar um nível de conexão muito mais profundo consigo mesmo, gerando um nível de clareza, né? Essa clareza permitir que ela seja mais assertiva nas suas decisões, que ela consiga fazer análises muito mais precisas, que ela consiga lidar com as situações do dia a dia com muito mais firmeza e calma, que ela possa conseguir ter muito mais autonomia em conduzir e como ela gostaria realmente de se sentir e agir diante das situações e não apenas reagir, e que ela possa acessar níveis mais profundos de paz e de felicidade, que é através especialmente do mergulho num estado de silêncio, né? Que não é simplesmente a ausência de som, é um estado mental muito mais profundo. E que aí, nesse caso, exige uma prática regular, né? Uma prática regular de preferência orientada, porque você vai acessando outros estados mentais e a tua percepção começa a ficar mais ampliada e mais sensível. Então você também tem que começar a fazer certos reajustes para começar a se adaptar à nova realidade que você está criando. Porque o seu cérebro se modifica, a sua estrutura inteira vai se modificando. Então, tem essas diferenças, né, da gente fazer uma prática, uma técnica num contexto mais clínico para ajudar a lidar com uma determinada dificuldade e de um caminho de transformação mesmo em que exige um pouco mais de envolvimento, de
investimento no sentido de tempo, de energia, de aprendizagem. Então depende do objetivo de cada um, né? Então existem diversas possibilidades. Perfeito. Certamente você que está aí em casa está bem interessado na temática, está bem interessado em conhecer mais sobre práticas integrativas e inclusive se beneficiar de toda essa estrutura que a gente está conversando aqui hoje. Mas André, eu queria que você falasse um pouco para quem está em casa em outra perspectiva. Muito certamente tem alguém em casa que está querendo perguntar a você sobre cursos e formações. Você também ministra cursos, você também forma outros terapeutas integrativos? Aconteceu já muitas procuras nesse sentido. Eu estou idealizando uma formação específica para terapeutas integrativos. Até no momento eu estava fazendo mais formações de terapeutas que trabalham especificamente e exclusivamente com Reiki. Então essa formação de terapeuta integrativo vai ser mais ampliada, porque além do Reiki também vai ter práticas meditativas, práticas corporais que também mobilizam aspectos da nossa fisiologia para gerar certos efeitos e que inclusive elas facilitam e ajudam muito o processo meditativo, porque fica muito mais fácil e muito mais fluido também de ser praticados, né? Técnicas de respiração específicas também e outros aspectos também na medicina chinesa, da qual a acupuntura faz parte, tem 5 braços, né? E uma delas, que além da fisioterapia e da acupuntura, é a dietoterapia, dentro da perspectiva da medicina chinesa, não nutricional. Ela trabalha no aspecto mais energético, né? Na mesma dimensão que a acupuntura trabalha. E também da gente começar a ver esses aspectos de alimentação saudável, tudo isso num conjunto, em termos de técnico, mas especialmente que as pessoas que façam essa formação em terapias integrativas, porque existe uma carência muito grande no Brasil, não é só no aspecto técnico, mas de compreender o contexto em que se forma, as pessoas poderem compreender o contexto terapêutico, de como é que ele realmente opera, do que ele funciona e da necessidade que o terapeuta precisa de ter, de desenvolver aquilo em si mesmos, não só como uma coisa que eu faço, mas que faz parte daquilo que eu sou, daquilo que eu pratico, daquilo que eu desenvolvo, para eu poder compartilhar com as outras pessoas, não só de forma mais natural, mas de uma forma muito mais precisa. Então, a formação que a gente está idealizando mais à frente, na Casa Alquimia, visa essas pessoas que querem ou ter um cuidado com outras pessoas especificamente, como profissional, ou pegar todo esse repertório para poder cuidar delas mesmas, ou talvez até mesmo de pessoas mais próximas delas. Então, a gente está idealizando isso. Tem alguma previsão? Claro que eu ia perguntar isso, né? Se tem alguma previsão. Provavelmente início de 2025, a Certo. parte depois do carnaval. E a carga horária? Já pode adiantar alguma coisa? Porque eu sei que você já vai querer perguntar isso, depois vai perguntar no Instagram, então a gente já adianta. A gente está ainda nessa dúvida porque ainda estou analisando qual é o tempo necessário a que seria adequado. Porque os cursos hoje em dia, infelizmente no Brasil, é muito você joga a técnica e vai embora. Eu não gosto muito dessa ideia. Eu gosto de poder acompanhar os alunos no aprendizado do dia a dia, do cotidiano, da vivência dessas técnicas em si, e ver o quanto é que elas foram amadurecendo, não só em termos técnicos, mas de compreensão, de vivência, de transformação pessoal, para ela poder estar em condições de cuidar, a partir daquele repertório, de outras pessoas. Então, ainda estou avaliando isso, porque não é só o ensino em termos de instrução, é um acompanhamento de um desenvolvimento de competências, de habilidades também e de transformação pessoal para que a pessoa esteja realmente apta a poder ter condições de cuidar de uma outra pessoa de forma que seja benéfico para a saúde de ambas. É muito comum hoje profissionais de saúde adoecerem porque a gente aprende na faculdade, né, a cuidar de outras pessoas e não cuidar de si mesmos. E na formação em terapia integrativa, independente se é para profissionais ou pessoas que querem se cuidar, isso é um pilar fundamental. Então a gente vai ficar na expectativa, aguardando aí, e você daqui a pouquinho vai saber qual é o Instagram de André para você segui-lo e acompanhá-lo. Aí a gente vai ficar nessa expectativa de saber quando ele vai lançar essa formação. E aí já fica o convite para você voltar aqui para falar sobre a formação quando você já tiver organizado ela e já for lançar, venha fazer o lançamento aqui na TV com a gente. Maravilha. Tá certo? André, como é que você vê o futuro? A gente está falando do presente, o que é que tem acontecido dentro da sua prática clínica com as PICs, mas quando você olha para o futuro, como você vê essa expansão das práticas integrativas? Eu vejo como uma extensão de tudo que vem acontecido até então, né? O que vem acontecido até então?
uma explosão de publicações científicas a respeito, uma ocupação cada vez maior nas instituições de diversos níveis, né, seja em empresas, hospitais, espaços terapêuticos, clínicas, né, centros também de caráter mais espiritualista. E aí eu percebo que o futuro, de acordo com o que está sendo desenvolvido, porque está tendo um investimento muito grande de pessoas que são entusiastas, especialmente cientistas, acadêmicos, né, militantes também na parte de saúde integrativa. O que eu percebo as pessoas vão desmistificar mais, e com essa desmistificação e a compreensão mais clara do que significa, porque às vezes as pessoas não associam os termos. Práticas integrativas de saúde, o que é? Terapias orientais ou terapia alternativa. Tá. Então muitas pessoas não estão atualizadas em relação a essas nomenclaturas, que já tem obviamente um termo, mas assim, ainda estão em processo de aprofundamento, enraizamento na nossa cultura. Até porque você falou, né, houve uma mudança na terminologia. Eram Isso. práticas alternativas, e o termo, se a gente for para a grafia, para a semântica do alternativas, remete muito a isso que você está falando, né? Há um pouquinho dessa confusão, desses mitos, dessas descrenças sobre isso, mas isso já vem mudando, e o como você vê o futuro das práticas integrativas já é um cenário bem diferente. Para você ter uma ideia, existiam muitos conflitos, porque qual era a ideia da alternativa? Quer dizer, quando nada funciona, a gente vai para isso aqui, porque... A alternativa dá essa ideia mesmo. Né, já não serve, né? Já tentei de tudo, não serviu, vou para cá. Né? E aí foram compreendendo que, não é bem por aí. Né? E aí hoje em dia, há algum tempo já começou a ganhar a ideia de ser complementar, no sentido de que uma coisa não exclui a outra. Sim. E que se trabalhar em conjunto, acaba sendo muito mais efetivo para a saúde dos pacientes. E também porque existem finalidades distintas às vezes. Eu quero fazer uma cirurgia, não tem prática integrativa que vai muitas vezes substituir uma cirurgia ou um determinado antibiótico, por exemplo. Mas talvez a prática integrativa ajude ao próprio sistema imunológico da pessoa a trabalhar de uma forma muito mais ampla, muito mais forma eficiente, e que isso obviamente beneficiaria a atuação do antibiótico. Então, os conselhos profissionais de saúde modificaram o seu posicionamento. Conselho de medicina, conselho de psicologia, conselho de enfermagem. Certos conselhos são ainda mais entusiastas e militantes do que outros, mas isso naturalmente já se integrou, já faz parte dos conselhos profissionais de saúde. Então, por exemplo, de medicina já incorporou a acupuntura como uma especialidade médica. Né? Quer dizer que outras pessoas não possam utilizar acupuntura, mas quer dizer que a medicina reservou um espaço para que médicos possam se especializar de forma específica nessa ferramenta, por exemplo. A meditação, por exemplo, já a psiquiatria amplamente difunde com os benefícios da meditação e da prática meditativa. Os conselhos de psicologia eles não foram exatamente específicos em ferramentas, mas eles veem que a partir do momento que a gente consegue fundamentar aquela PIX dentro da nossa abordagem psicológica, se torna uma ótima ferramenta para isso. Então, são alguns exemplos de como isso vem transformar a atuação da intervenção em saúde aqui no Brasil e também no mundo. Perfeito. A gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas,
cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. E nós estamos de volta agora já para o último bloco e é claro que eu já convido você para no próximo sábado, às 10 horas, estar aqui conosco novamente. Muito obrigada pela audiência de hoje e o nosso bloco está bem interessante, eu tenho certeza que você vai gostar. Quero agradecer aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Memorial Imagem e Lojas LW. André, para quem nunca experimentou nenhuma prática, nunca experimentou, ouviu falar agora, está assistindo aqui o nosso programa, conheceu sobre as práticas hoje, como você sugere que essas pessoas comecem nesse caminho de práticas integrativas? Acho que uma coisa muito interessante é a gente entender também o nosso perfil, né? E mais importante ainda é ir pela curiosidade. O que é aquilo que mais me desperta curiosidade, por exemplo? Se eu sempre tive curiosidade de conhecer o yoga, vai para o yoga. Se tiver curiosidade da acupuntura, vai para a acupuntura. E quem não tem nenhuma referência, talvez valha a pena pesquisar um pouco na internet, ver vídeos, para ver aquilo que chama mais atenção. Acho que esse é o primeiro ponto. Algumas pessoas vão preferir coisas de um caráter mais concreto, mais físico. Então, pessoas vão talvez prefiram uma massagem ayurvédica, né? Porque esse contato faz ela se sentir melhor, vai se sentir melhor, mais bem-estar, digamos assim. Outras pessoas vão querer uma coisa mais mística, ou mais espiritual, mais sutil. Então, talvez elas vão preferir talvez uma prática de reiki, ou talvez uma prática de meditativa. Então também tem essa questão das preferências pessoais. Algumas pessoas têm inclinações e aí é importante a gente também levar em consideração o momento de vida que eu estou tendo, que eu estou vivendo. Eu tenho sentido mais necessidade de quê? Né? Eu quero mais uma transformação de consciência, uma transformação pessoal. Então talvez coisas que lidem mais com a consciência de forma direta, como meditação, yoga, reiki, seja mais recomendado. Se eu estou passando de repente por algum adoecimento de caráter mais físico, por exemplo, sei lá, uma lombalgia, por exemplo, talvez seja interessante a acupuntura, porque ela vai ter um efeito mais rápido no nosso sistema como um todo. Então, depende também, eu levarei em conta esses três critérios antes de escolher. E aproveitando, né, estamos aqui conversando, estamos aqui com a nossa audiência conversando também, a gente poder, de repente, se você topar fazer uma experiência aqui, né, as pessoas vão poder observar e também fazer em casa. Quem tiver esse interesse de assistir, no momento que se sentir mais adequado, sentir mais à vontade, pegar essas orientações, instruções básicas aqui de Mindfulness para explorar e ver como é que isso funciona para si mesmo. E começando por você, o que é que você acha? Eu topo. Eu vou dar esse presente a vocês. André vai me dar o presente e fiquem atentos porque, como ele falou, ele vai fazer comigo, mas para que você de casa aprenda e possa fazer também, né? Então, vamos lá. O que é que eu preciso fazer? Vou te convidar agora para colocar quem é meu paciente, quem já foi meu aluno, essa técnica é bem conhecida, né? Você colocar as mãos aqui debaixo das axilas, tá? Descruzar as pernas. Vou te convidar também para fechar os olhos e fica na cadeira da maneira que ficar mais confortável para você, tá? Nesse momento, começa a sentir bem os pés no chão. Sentir o seu corpo na cadeira, as pernas, quadril, as costas na cadeira. Observar o quanto o chão e a cadeira sustentam você, permitindo que você possa relaxar sobre ela. Permitir se sentir sustentada, firme e poder relaxar. Observa teu corpo aqui, presente, em contato. Começa a observar agora a tua respiração e experimenta agora relaxar mais os ombros. Respirar de forma mais lenta, profunda e suave. Mas sem forçar, respirar de uma forma bem gentil. Enche bem os teus pulmões. Enche devagar e solta devagar. Observa com prazer esse ar entrando e saindo de você.
mantendo essa sensação de que você está se esvaziando. Como se o ar estivesse esvaziando sua cabeça, seu coração e levando toda a carga para fora. Respira, enche bem os pulmões. Observa teu ventre se expandindo e relaxando a cada respiração. Observar e sentir teu ventre como um ponto de equilíbrio e sustentação. Observa o ar e qualquer ruído que esteja lhe incomodando no ambiente, integra, fazendo parte da experiência. Não como algo que precisa ser removido ou afastado, mas que faz parte desse momento aqui, incluído. Observa o ar entrando e saindo, esvaziando. Observa como você está se sentindo agora. Que sensações você está sentindo. E vai soltando as cargas, deixando que o ar vá levando embora toda a tensão. Coloca a atenção na tua cabeça e vai sentindo ela soltando, relaxando, como se estivesse derretendo. E essa sensação vai se espalhando e percorrendo pela nuca, pescoço, pela sua face. Tudo vai soltando, relaxando, derretendo. E essa sensação vai se espalhando pelos ombros, relaxando tudo que por onde se espalha, pelos braços, antebraços, mãos e ponta dos dedos, tudo vai ficando bem relaxado, solto. E essa sensação vai percorrendo as costas, seu peitoral, descendo pelas costelas, o abdômen. Tudo vai relaxando e se soltando. Se espalhando pelos quadris. Coxas, joelhos. Vai observando o seu corpo relaxando sobre a poltrona. Se espalhando pelas panturrilhas, tendões, calcanhar, até a ponta dos dedos dos pés. Observa agora o teu corpo completamente relaxado e solto, com o ar esvaziando todos os pensamentos, todas as tensões e cargas. Permita sentir que está viva, respirando, nenhum lugar para ir, para estar, só estar aqui. Sentindo o teu corpo, tua temperatura, tua respiração. Teu corpo sustentado por essa poltrona. Ao
Aos poucos começa a trazer a atenção de volta para a sala. E ao teu tempo vai abrindo os olhos, sentindo o ambiente. Sem pressa. Só façam. Como é que a gente conclui agora o jornal? Concluindo, gente, façam. Faça, simples assim. Simples assim. Pode fazer uma Isso. abordagem. Uma auto-instrução, assim, uma auto-orientação, né? A gente vai sabendo as etapas, né, do topo da cabeça até a ponta dos pés, a gente vai conscientemente relaxando cada região, né? Então, isso vai trazer um relaxamento e com o relaxamento vai vindo todas as outras coisas, né? O conforto, a respiração mais ampla, a clareza mental. Com o tempo de prática, relaxar se torna cada vez mais fácil. Então, você está irritada ou está muito assustada e você quer meio que dar um comando para o seu corpo relaxar, vai ser muito mais fácil. Hoje eu percebo que muito do que as pessoas, que gera adoecimento das pessoas, é uma dificuldade de relaxar, né? Talvez por excesso de estresse mesmo, de excitamento. Então, quando a gente vai aprendendo o caminho inverso, que é o soltar, que é o relaxar, né? Que essa é uma prática fundamental e preliminar da meditação, e nem a meditação propriamente dita, isso é uma prática preliminar. A gente já consegue ter mais presença e se sentir melhor, então nossa respiração e nossa fisiologia se reorganiza. Então, é basicamente esse o princípio. Consciência e um relaxamento consciente de cada parte do corpo. Você já mantendo esses dois princípios, a gente já consegue ter ótimos resultados. Perfeito. Pode fazer em qualquer parte do dia, em qualquer horário do dia. De preferência, faça no momento que você possa realmente relaxar. Por exemplo, antes de dormir. Talvez, dependendo do que você vai fazer, se é uma atividade física, você fique relaxado demais para poder depois voltar a um certo nível de atividade. Faça no momento que você sente que a necessidade naquele momento é relaxar. E aí vai ser muito mais rápido. Perfeito. Chegamos ao final desse programa e a gente quer agradecer a sua presença aqui. Vamos esperar no lançamento da sua formação. As portas estão abertas, venha. Mas aproveita esse momento final agora para entregar o seu Instagram, o WhatsApp da clínica, como é que os telespectadores encontram André Aires. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer todo esse momento que eu tive aqui com vocês, tá? Para mim é uma alegria poder compartilhar sobre esses temas. E a gente pode expandir, né, para todas as pessoas que estão acompanhando aqui, esse diálogo, essas experiências. Começando pelo Instagram, alquimia.casa, tá? O Instagram é nosso espaço terapêutico. Vocês podem também entrar para contato pelo WhatsApp, pelo 81 99732 4787, tá? Para falar diretamente comigo. E vocês podem também acompanhar no nosso Instagram também diversas experiências, diversas técnicas que a gente também cultiva e as experiências que a gente já também teve lá, que a gente pretende repetir algumas atividades e hoje em dia estamos tendo mais atividades em termos de meditação e reiki individuais, tá? Mentoria individual, e quem tiver interesse, seja nesses casos das práticas integrativas ou até mesmo um atendimento psicológico com uma visão mais ampliada, né? Também podendo abarcar as questões da meditação, é só entrar em contato com a gente, tá? Meu convite para vocês é esses, que se vocês querem ter ferramentas para desenvolver o autoconhecimento, se vocês desejam realmente ter mais autonomia na maneira como vocês querem ter, o tipo de pensamento que vocês querem desenvolver, que tipo de emoções que vocês querem experimentar ao longo do dia, de ter mais condução realmente sobre si mesmos, na sua vida, nas suas decisões e como você quer estar bem e presente na sua vida, as práticas integrativas são um excelente caminho para auxiliar nisso. E se você é uma pessoa que talvez não esteja tão interessada em autoconhecimento, mas esteja passando por momentos difíceis, de sofrimento, precisa de alívio para esse tipo de mal-estar e deseja encontrar um caminho para experimentar de mudança nesse sentido, as práticas integrativas servem para vocês também.
tá? Fica esse convite, tá? Para a gente poder, quem quiser ampliar esse universo, de conhecer novas perspectivas, a possibilidade de experimentar a vida com mais profundidade, com mais clareza, com mais vida e presença, fica esse convite para a gente poder conversar em outros momentos. Vai ser um prazer compartilhar com vocês. Catarina, muito obrigado e aguardo vê-los todos em breve. Nós que agradecemos a sua presença aqui hoje, mais uma vez, deixando claro que as portas estarão sempre abertas para recebê-lo e termos aí as novidades sobre as formações. E você que está em casa, o meu muito obrigada por você ter estado nessa manhã de sábado junto com a gente. E eu te espero, sim, no próximo sábado às 10 horas. Até lá!